Um outro tipo de exercício que pode aparecer para a gente na regra de 3 é o segundo tipo de regra de 3, que a gente pode falar que ela é inversamente proporcional. Então, vou colocar aqui, ó, inversamente proporcional. Mas como que é a nossa regra de 3 quando é inversamente proporcional? Ué, nós temos que é um A1 vezes o B1 é igual o A2 vezes o B2, que é igual o A3 vezes o B3, e assim sucessivamente. E por que, que a gente chama de inversamente? Porque se eu aumentar o A, eu teria que diminuir o B para a proporção ser equivalente a toda a nossa constante, toda a nossa multiplicação. Então, por isso que a gente chama de inversamente proporcional. Onde que vai aparecer isso daí? Aparece bastante lá na física, quando a gente quer trabalhar com gases ideais, onde a gente faz PVT, pressão vezes volume dividido pela temperatura. Então, tem uma série de exemplos que a gente pode usar nesses exercícios. Olha só, tem um exercício que fala assim pra gente, ó. Um homem constrói um muro, bem parecido com o exercício que a gente já fez. Um homem constrói um muro. Então, ó, um homem constrói um muro em 24 horas. E eu quero saber quantos homens, eu quero saber aqui, ó, quantos homens seriam necessários para construir o mesmo muro em 2 horas. Se a gente fosse montar aqui essa regrinha de 3, ia ficar assim, ó, pessoal. Eu tenho o número, eu vou colocar aqui H de homens, vou colocar aqui o produto que a gente tem, que é o muro, e aqui eu vou colocar o tempo. O tempo, pronto. Um homem constrói um muro em 24 horas. Eu quero que o muro seja construído em 2 horas e eu quero saber quantos homens serão necessários para isso. E o produto? O 1. Então isso aqui eu não preciso nem colocar, ó, porque faz parte, a proporção aqui é igual, eu vou trabalhar só com as proporções lá de fora. Mas olha só, se eu aumentar, no caso aqui eu estou diminuindo o tempo, se eu quero diminuir o tempo, o homem, eu vou aumentar ou vou diminuir? É claro que eu tenho que aumentar, eu tenho que colocar mais gente trabalhando para o muro ficar pronto mais rapidamente. Opa, setinha de lado oposto. Isso significa que aqui é inversamente proporcional. Quando for inversamente proporcional, a gente montaria a regra de 3 fazendo cruzadinha. Montaria sim, que seria, vou fazer assim, ó, 1 sobre x igual a 24 sobre 2. Aí a gente faria a cruzadinha aqui, ó. Só que aqui, como é inversamente proporcional, a gente inverte um dos lados. Ou esse lado, ou esse lado. Eu vou preferir inverter esse lado aqui, ó. Por que que eu vou inverter esse lado? Porque aqui já tem o x, ó. Então o x já fica lá no numerador para ficar facilita na nossa resolução. Então vai ficar assim, ó, x sobre 1, aqui 24 sobre 2. Agora dá para simplificar. Ó, simplifica esse com esse. O x é igual a 12. 12 o quê? Como a gente quer número de homens, então a gente coloca 12 homens. Então, ó, 12 homens para construir um muro em 2 horas, ao invés de 24 horas. Vamos fazer a forma errada para a gente ver como que vai ficar? Se eu fizesse só a cruzadinha aqui, ó, ia ficar 24x, que ia ser igual a 2, passa dividindo, x é igual a 2 sobre 24 e o x é igual a 1 sobre 12. 1 sobre 12 homens, então significa que se pegar um homem e dividir em 12 partes, ele vai construir um muro em 2 horas? Não, né? Então isso aqui, ó, tá errado. Toma cuidado na hora de resolver os exercícios. Pessoal, um outro exemplo que eu gosto bastante também é um exemplo assim. Ele fala que nós temos 2 engrenagens. Essas engrenagens, elas estão
encostadas uma na outra. E ele fala assim, ó, esse carinha aqui tem um raio R. E esse carinha aqui, ó, tem o raio, vou colocar aqui 2 R's. 2 R's. E ele fala assim, ó, essa engrenagem, ela rotaciona a 2000 RPM, ou seja, 2000 rotações por minuto. E eu quero saber quantas rotações a segunda vai dar. Então, olha só, para a gente montar esse exercício, a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar o raio e vou colocar a rotação, RPM. Aí eu coloco engrenagem 1 e engrenagem 2. A engrenagem 1, qual é o raio dela? O raio é 1R. Professor, mas não precisa saber o R? Não, não precisa. Nessa continha aqui sai direto, sem a gente precisar saber do R, porque os dois estão em função do R. E qual que é o RPM aqui da primeira engrenagem? 2000 RPM. Então, 2000. Qual que é o raio da segunda engrenagem? 2 R's. E qual que é a rotação? É o que eu quero saber. Mas olha só, se eu aumentar o raio, se eu aumento o raio, eu vou diminuir a rotação. Por que eu vou diminuir a rotação? Porque para completar uma volta aqui, ó, eu não vou completar uma volta inteira aqui. Então, consequentemente, ele vai rodar aqui mais devagar. Então, quanto maior o raio, menor a rotação. A gente pode até falar que aumenta o torque, se a gente entrar lá na física, mas não é o intuito da aula. Então, aqui, ó, regrinha de 3, como ficaria normalmente? 1 sobre R sobre 2 R's igual a 2000 sobre X. Só que não é assim. Esse aqui é o que, como se fosse diretamente proporcional. Então a gente tem que inverter um dos lados. Eu vou preferir inverter esse lado aqui, ó. Porque o X vai para o numerador e vem o 2000 para o denominador. Como vai ficar esse cara aqui? Ó, de cara eu posso já cortar o R. Vai ficar 1 sobre 2 igual a X sobre 2000. Aí eu pego para cima multiplicando. 2000 sobre 2 igual a X. Portanto, o X igual a 1000 RPM. Faz todo sentido do mundo. Se o raio aqui nós temos que é o dobro, então a rotação, consequentemente, vai ser metade. Só que, em consequência disso, a força que eu aplico aqui vai ser transportada para cá, vai ser o dobro da força, porque o torque ali, na hora que a gente for calcular o torque, a força, a distância é o dobro. E esse é o princípio que nós usamos lá na bicicleta com marcha. Pessoal, olha só o outro exercício que nós temos aqui. 3 torneiras iguais enchem juntas um tanque em 8 horas. Quanto tempo levarão 4 torneiras iguais para encher juntas o mesmo tanque? Então aqui o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou colocar aqui. Ó. Vou colocar assim, ó. Torneiras. E vou colocar aqui o tempo. Só isso, professor? Só. Porque ele vai encher um tanque só, então a gente não precisa colocar mais nada. A primeira situação, nós temos que 3 torneiras vão encher em 8 horas. A segunda situação, nós temos 4 torneiras, quanto tempo levará? Então, olha só, se eu aumentar aqui o número de torneiras, consequentemente, o tempo vai diminuir. Então, nós temos que essa regrinha de 3, ela é inversamente proporcional. Então, se a gente fosse montar ela, como ficaria? Ficaria 3 sobre 4 igual 8 sobre x. Só que como é inversamente, a gente tem que inverter um dos lados. Eu vou escolher, mais uma vez, o lado da incógnita. Por quê? O x já fica no numerador. Então aqui vai ficar, ó, 3 sobre 4 igual a x sobre 8. Se eu quiser, ó, posso até simplificar ou fazer a cruzadinha. Vou fazer a cruzadinha que fica mais fácil. Aqui vai ficar, ó, 4x igual a 3 vezes 8. Pego o 4, passo dividindo. O x é igual a 3 vezes 8 sobre 4. Simplifico o 4 com o 8, que vai dar 2. E a nossa resposta, 6. Mas 6 o quê?
Ó, só olhar lá em cima. O X está debaixo de horas. Então a gente coloca horas. Então em 6 horas para 4 torneiras vai encher o tanque inteiro. Pessoal, agora vamos fazer um exercício lá da física, onde ele fala assim, ó, um carro vai do ponto A até o ponto B e ele vai a uma velocidade de 120 km por hora. 120 km por hora. E ele gasta aqui 2 horas para fazer esse percurso. Só que eu quero saber qual é a velocidade média que eu tenho que manter para eu fazer o mesmo percurso, então a velocidade x, para eu fazer em 1h30. 1h30, 1h30 minutos. Aqui no caso, 1h30, 1h30 minutos, a gente tem que tomar cuidado, ó. 1h30 minutos é igual a 1,5 de horas e não 1,3. Então toma cuidado na hora de fazer a conta. Como que a gente vai montar esse exercício? A gente coloca assim, ó, velocidade, e nós colocamos o tempo. Pronto. E agora, na primeira situação, a velocidade é 120 km por hora e ele gastou 2 horas. E a nova situação, ele quer saber a velocidade e ele gastou 1,5 de horas. Ele quer saber a velocidade de 1,5 de horas. Pessoal, se eu quero diminuir o tempo, o que eu tenho que fazer com a velocidade? Eu tenho que correr mais. Se eu tenho que correr mais, eu tenho que aumentar a velocidade. Então é uma regrinha de 3 inversamente proporcional. E como ficaria esse exercício? Bom, vai ficar assim, ó. Ficaria 120 sobre x igual a 2 sobre 1,5. Como é inversamente, nós temos que inverter um lado. Eu gosto de inverter sempre o lado que tem a incógnita. Então aqui vai ficar, ó, x sobre 120 igual a 2 sobre 1,5. Aqui nesse caso, ó, só passar o 120 lá para cima multiplicando. Como que vai ficar? Vai ficar x igual 2 vezes 120 dividido por 1,5. Pessoal, tem um esqueminha para a gente fazer essa conta aqui. Ao invés de eu fazer dividido por 1,5, eu vou mudar ele. 1,5 é 3 sobre 2. Então eu prefiro colocar 2 vezes 120 dividido por 3 sobre 2. Porque daí eu multiplico pelo inverso e eu consigo resolver a conta mais facilmente. Ó. Vai ficar 2 vezes 120 vezes 2 sobre 3. Esse cara aqui eu posso cortar com esse, que dá 40. Aqui esse vezes esse é 4. 4 vezes 40, x igual a 160 km por hora. Então essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.